padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com apreço e alegria, suplico a Deus que esse momento em que aqui congregados estamos para proclamar a palavra seja um momento de fecundar os nossos corações com a força do amor de Deus e de abrirmos neste domingo, dia do Senhor, à sua graça. Sobretudo, ouvindo a palavra, celebrando a Eucaristia. Lembro e compartilho com o seu coração, amado e amada de Deus, São João Crisóstomo, comentando e fazendo uma homilia no Evangelho de São Mateus, ele lembra: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Comenta: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus promete dar a Pedro algo que é próprio de Deus, tornando um simples pescador mais firme que a rocha, ainda que o mundo inteiro lhe seja contrário. Concede-lhe absolver os pecados e manter a igreja inabalável em meio ao turbilhão das vagas. Ele diz: pergunto a todos que querem ver diminuída a dignidade do Filho, quais são os dons mais valiosos concedidos a Pedro? Os que lhe foram dados pelo Pai ou os que lhe foram concedidos pelo Filho? O Pai revela o Filho a Pedro, mas o Filho entrega-lhe a missão de propagar por toda a terra o conhecimento do Pai e de si próprio. E ainda mais, a um simples mortal entrega todo o poder no céu, ao confiar as chaves a quem iria difundir a igreja por todo o mundo e mostrá-la mais firme que o próprio céu. Porque disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vamos ouvir essa palavra que hoje nos interpela e chama-nos a viver com mais autenticidade, amor, a nossa fé. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Amado irmão, amada irmã, em Cesareia de Filipe, a pergunta aos discípulos, e a nós, interpelando-nos para uma resposta adequada: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas são muitas, revelando exatamente que o coração humano, chamado ao seguimento de Cristo, não compreende de fato quem ele é. Para uns, João Batista, para outros, Elias, para outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas nós, como os discípulos, como os primeiros, na voz e na resposta de Simão, somos também perguntados e devemos responder: e vós, quem dizeis que eu sou? Não há outra resposta, só uma: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É assim que somos chamados a responder e a corresponder. Corresponder exatamente porque nos é dado como a Simão por graça. Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Deus nos revela, abrir-nos a Ele para esta revelação é fundamental para a nossa vida, como Pedro se abriu. E por isso ele escutou do Senhor a sua missão e a sua vocação, fruto desta abertura e da graça que trabalha no mais profundo do coração humano.
Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E dá a ele as chaves do reino, dizendo: tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Quando Jesus proíbe aos discípulos, ordena-lhes de não dizer a ninguém que ele era o Messias, não é para não divulgar, mas é exatamente para que a compreensão do Messias seja essa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma compreensão para além apenas de uma definição conceitual, chamando-nos a viver uma experiência nova de vida, dando uma nova resposta, compreendendo-nos como discípulos, prezando e cuidando do tesouro da nossa fé, dando a ele testemunho e fazendo com que ele, assim, na missão de Pedro, chegue a todos os corações e nós possamos viver a fidelidade do amor, sobretudo no cumprimento dos valores do Evangelho, no seu testemunho, para abrir o mundo ao amor de Deus e consertar os descompassos da nossa vida familiar, pessoal, social e comunitária. Deus nos ajude nesta compreensão e nós possamos sempre responder e dar testemunho desta verdade. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É Ele o Senhor de nossa vida. É Ele quem diz: vem e segue-me. É a Ele que nós temos que responder e corresponder ao chamado que nos faz. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, que é discípula exemplar para todos nós, supliquemos a graça de ouvir a pergunta e de respondê-la com verdade e autenticidade. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.